O Eduardo Bolsonaro mandando uma mensagem: posso compartilhar? Risinho. Aí o pai responde: não. Daí vem uma conversa, aí o pai vira assim: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Aí o Eduardo disse assim: Eduardo Bolsonaro, Trump sobre Bolsonaro. Estarei observando a caça às bruxas, Jair Bolsonaro e suas famílias e milhares de apoiadores de perto. Aí o Eduardo diz assim: se a anistia light passar, a última ajuda da vida do Trump dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não vão mais ajudar. Temos que... Aí esse ponto é um ponto muito importante. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecando o Supremo Tribunal Federal e resgatando a democracia, ou enviar o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, o duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, que conseguimos as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, que é onde estamos agora. O julgamento... Vejam que o Eduardo está falando isso em junho. O julgamento é em setembro. E é isso que o Eduardo está falando. Então não é que o Eduardo está dizendo: ah, não, só queria uma anistia para o pai. Pelo contrário. E o Eduardo está dizendo aqui, analfabeta funcional, esqueci o nome da repórter do Estadão, diálogos mostram que Eduardo só queria uma anistia para o pai. É o oposto, ô jumenta. O que está dizendo esse diálogo é que o Eduardo Bolsonaro queria uma anistia ampla, queria não, quer, é a posição que nós temos aqui dos Estados Unidos e é a posição que nós vamos manter até a última consequência. Nós queremos uma anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país. Nós queremos, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, nós queremos libertar o Brasil, resgatar a democracia. Não basta libertar o Jair Bolsonaro. Não basta reduzir a pena dos presos e mandar ele para o semiaberto. Não basta. Não vai bastar, porra. Reunião de Bolsonaro com ministros do Supremo para traçar um acordo que iria dar anistia aos presos políticos e, em troca disso, Bolsonaro continuaria preso. Que história que é essa, pessoal? Nós vamos saber isso aqui agora porque vazou conversas de Eduardo Bolsonaro com o seu pai, Jair Bolsonaro, onde eles estão tratando este acordo. Porém, o Eduardo Bolsonaro não gostou nada desse acordo. Tem ministro envolvido, Gilmar Mendes. Pessoal, a gente não fica sabendo de nada. As coisas acontecem na calada da noite, mas agora nós vamos esclarecer tudo isso aqui. Parece que teve uma briga ali, um embate entre Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro. Quem vai trazer para nós aqui é o Paulo Figueiredo, esse jornalista que está ali exilado nos Estados Unidos, mas vai mostrar tudo isso aqui para nós. Dá um like nesse vídeo, confira essa matéria e voltamos em seguida. Houve, inclusive, conversas. Eu vou separar alguns textos aqui de conversas para também explicar. Primeiro diálogo que eu quero comentar, do dia de 27 de junho de 2025, ele se desenvolve assim. O Eduardo Bolsonaro mandando uma mensagem: posso compartilhar? Risinho. Aí o pai responde: não. Daí vem uma conversa, aí o pai vira assim: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos. Tem data aqui? Eu mesmo falei a data, né? Foi 27 de junho de 2025. Longe ainda da Lei Magnitsky em cima do Alexandre. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Daqui a gente vê algumas coisas, né? A primeira é que o Gilmar é muito tigrão na frente das câmeras, mas nos bastidores, tchutchuca buscando conversa. Agora não posso escolher, não preciso esconder mais, Gilmar. Tá aí, tá aparecendo as conversas. Acho que vale Gilmar falar para o público que ele foi surpreendido pela prisão do presidente Bolsonaro, como saiu na imprensa, e que tinha pedido uma reunião com o presidente para o dia seguinte. No dia seguinte em que o Bolsonaro foi preso, ele iria encontrar Gilmar Mendes. Real. História real. As conversas agora
Quem reclama, não queria que as conversas que isso se tornasse público, reclama com o Alexandre. Porque, na verdade, o Alexandre já sabia que essas conversas estavam acontecendo. Estou falando aqui de Anchi-Magnitsky, hein? Algum tempo depois, no dia 7 de julho de 2025, o Eduardo encaminhou algumas mensagens ao Jair Bolsonaro falando sobre o pronunciamento que o Trump havia feito em defesa do Jair, que tinha acabado de acontecer, e também sobre a anistia. E o Eduardo disse assim: Eduardo Bolsonaro, Trump sobre Bolsonaro, estarei observando a caça às bruxas Jair Bolsonaro e suas famílias e milhares de apoiadores de perto. Aí o Eduardo diz assim: se a anistia light passar, a última ajuda da vida do Trump dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não vão mais ajudar. Temos que... Aí esse ponto é um ponto muito importante. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecando o Supremo Tribunal Federal e resgatando a democracia, ou enviar o pessoal que teve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, o duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, que conseguimos as duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado final de agosto, que é onde estamos agora. O julgamento... Vejam que o Eduardo está falando isso em junho. O julgamento é em setembro. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir esse objetivo? É simples. O que está acontecendo aqui? Ninguém entendeu isso. O próprio Estadão publicou uma matéria absolutamente criminosa sobre esse assunto. O que o Estadão publicou foi que esse diálogo mostra que o Eduardo não estava buscando anistia para todos e sim para o seu pai. Vamos usar os fatos, a hora de trazer ao público a explicação sobre o que vinha acontecendo. Neste momento, o Congresso ainda não tinha ido para o recesso e todas as semanas vinha a promessa isso que ele está chamando de anistia light, de botar para ser votada a gente chamava internamente de anistia de pau mole. Pro governo americano era só soft amnesty, anistia soft. A gente chamava de soft também é ao mesmo tempo mole. Então a gente chamava de anistia de pau mole. O que era isso? Era uma aprovação que seria feita para progressão de regime de alguns presos no 8 de janeiro. Progressão de regime. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que seria aprovada seria o duplo grau de jurisdição. O que seria isso? O presidente Bolsonaro poder apelar a uma instância superior. A poder apelar com a instância superior é a turma do STF, onde ele perderia naquele momento de 9-2. E este acordo estava sendo considerado, para não dizer aceito, este acordo caracu estava sendo considerado pelo presidente Bolsonaro. Então você tem aqui neste momento um presidente Bolsonaro considerando seriamente e orientando o partido nesta direção a apoiar uma anistia de pau mole, que não resolveria o problema do Brasil, não liberaria os presos, atingiria meia dúzia de pessoas com progressão de pena e, para ele, daria simplesmente a possibilidade de apelar para um tribunal que ele perderia certamente. Do outro, você tem o filho falando assim: se você fizer isso, os Estados Unidos vão parar de te apoiar, porque não é, isso para eles é a coisa mais imbecil do mundo. E você vai perder qualquer chance. Não! Nós precisamos de uma anistia ampla, geral e restrita. E isso vai resolver o problema do Brasil. A gente não pode deixar o Brasil refém de meia dúzia de pessoas que fizeram a baderna ou não, que participaram de um protesto. Porque tem os dois. Tem pessoas que participaram do protesto e tem pessoas que participaram de uma baderna. E que essas pessoas vão poder ir para o semiaberto e o Brasil vai continuar nessa desgraça. Não! Essas pessoas não deveriam estar lá. Nós precisamos salvar o país. Nós precisamos botar o país no curso. E é por isso que o Eduardo está perdendo a cabeça com o pai aqui. Porque o pai está querendo aceitar mais um acordo caracu, que é a grande característica do presidente Bolsonaro. E a ida de Gilmar Mendes para conversar com o presidente Bolsonaro, a ida de todos esses caras para conversar com o presidente Jair Bolsonaro, é a certeza de que o presidente aceitaria um acordo caracu. Claro, os caras passaram anos falando assim: vamos fazer um acordo caracu que o Tarcísio convence o presidente e o presidente vai aceitar.
Só que neste momento está claro que do lado de cá não vai funcionar mais isso. E é isso que o Eduardo está falando. Então não é que o Eduardo está dizendo, não, só queria uma anistia para o pai. Pelo contrário, o que o Eduardo está dizendo aqui, analfabeta funcional, esqueci o nome da repórter do Estadão, diálogos mostram que Eduardo só queria uma anistia para o pai. É o oposto, ô jumenta. O que está dizendo esse diálogo é que o Eduardo Bolsonaro queria uma anistia ampla, queria não, quer. É a posição que nós temos aqui dos Estados Unidos e é a posição que nós vamos manter até a última consequência. Nós queremos uma anistia ampla, geral e irrestrita para pacificar o país. Nós queremos, nas palavras do Eduardo Bolsonaro, nós queremos libertar o Brasil, resgatar a democracia. Não basta libertar o Jair Bolsonaro. Não basta reduzir a pena dos presos e mandar ele para o semiaberto. Não basta. Não vai bastar, porra. Entendam isso. Não adianta vir com proposta de anistia merda. A anistia é ampla, geral e irrestrita. Igualzinho ao que meu avô promulgou em 79. Custa entender isso? É difícil? E é por isso que a gente briga com as pessoas. É por isso que tem as tretas públicas. Porque a gente está empurrando as coisas para um lado e as pessoas estão empurrando para os outros, para o outro lado. Isso é em 7 de julho. O Trump tinha se manifestado, mas não tínhamos ainda a Lei Magnitsky. Acho que não tínhamos nem tarifa. Por isso que ele está dizendo. O Trump se manifestou a seu respeito, mas ficou por aí. E a gente estava em Washington trabalhando para que houvesse coisas mais concretas. Eduardo continua. Amanhã eu vou acordar de olho nas redes do Trump torcendo para que amanhã ele já traga novidades sobre novas ações. Claro, nós estávamos ali na iminência das tarifas serem anunciadas. Que, lembrando, eu sempre disse publicamente, a decisão das tarifas foi do presidente Trump, mas nós sabíamos, tinha agendada a reunião com o presidente Trump. A reunião aconteceu no dia 4 de julho, então é normal que no dia 7 de julho, Trump foi lá, na primeira coisa, 4 de julho é feriado dos Estados Unidos, dia 7 de julho foi segunda-feira, a primeira coisa o Trump se manifestou. Se eu não me engano, no dia 10 de julho vem as tarifas. Dia 9 ou 10 de julho. Aliás, dias depois do dia 9 de julho, o Eduardo conversa com o Jair sobre a nota que seria publicada em seu nome. Lembra? Dia 7 o Trump fala, dia 9 o presidente Bolsonaro ainda não tinha manifestado não tinha se manifestado sobre o tema. Porque os pau mole estavam lá pro presidente. Não, temos que pegar leve. Eu vou ler a nota, e eu tenho muito orgulho dessa nota, porque eu acho que o tom dela é absolutamente perfeito. Ela diz o seguinte: nota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recebi com senso de responsabilidade a notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando a criação da chamada tarifa Moraes. Então isso foi no dia da comunicação da tarifa Moraes. Mas já depois da comunicação do presidente Trump. A medida é resultado de... Olha que perfeição. Chamada tarifa Moraes. Primeira frase da manifestação do presidente Bolsonaro, ele já está dando o nome que ele quer que a imprensa chame. A medida é o resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. Alguém falou de economia aqui? Não. O resultado é o afastamento do Brasil com os compromissos históricos de liberdade e Estado de Direito. Aí ele vai. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, e isso ele manteve na nota dele, não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que eu tenho pedido no Paulo Figueiredo Show há séculos? Que o presidente pare de dizer essa é uma perseguição contra mim. Que diga essa é uma perseguição contra você. Eu só estou no caminho das pessoas. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Ele manteve isso. Conheço a firmeza e coragem de Donald Trump na defesa desses princípios e ele já demonstrou mais uma vez que não recua diante de tiranos. Olha que nota perfeita. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar.
O alerta foi dado e não há mais espaço para cinismo ou omissão. Aí, a parte que eu pedi para colocar. Peço ao Congresso... E olha o plano sendo colocado em prática lá atrás, a despeito do presidente Bolsonaro. A despeito. Porque ele não seguiu essa nota na íntegra. Ele tirou a Tarifa Moraes e tirou essa parte. Peço ao Congresso Nacional que haja com urgência aprovando uma anistia ampla, geral e restrita, como primeiro passo para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível corrigir o rumo, mas o tempo está acabando. Aí o Eduardo vira e fala assim, me dá o ok para eu enviar para a imprensa. Nunca veio. Eu estava em viagem, eu fiz essa nota em viagem com a minha família num cruzeiro. Eu estava arrancando, eu não tenho pentelho no saco, mas se eu tivesse, eu estava arrancando todos de raiva da nota não tá sendo publicada e das pessoas dizendo, não, o presidente não pode falar isso, não pode falar Tarifa Moraes, vai provocar o Moraes. Para vocês saberem o que eu passo. Para vocês saberem, isso aqui nunca é público. Mas muitas vezes eu tenho que sentar aqui e fazer o programa com vontade de cortar os pulsos. Com um assessoramento merda que trouxe o presidente Bolsonaro até essa situação. E um presidente que, obviamente, fragilizado, que já adora um acordo caracu, sendo assessorado pelas pessoas que nos trouxeram a essa situação. As pessoas que nos trouxeram a esta situação de merda. Pois é, realmente, olha só que absurdo, né, pessoal? Quando que a gente ia pensar na altura do campeonato que o Bolsonaro poderia querer fazer um acordo com um dos ministros ali, se não foi diretamente ou através de assessores, né, tanto do ministro quanto de Bolsonaro, mas isso pode ter sido antes dele ficar em prisão preventiva ali com tornozeleira no pé. Agora, é muito estranho, né? Por quê? Porque os ministros do STF não querem ceder nada, mas se for para colocar o Bolsonaro na prisão perpetuamente, aí eles cedem até anistia condicionada. Isso é um absurdo, pessoal. Agora, o Eduardo Bolsonaro está certo. Não tem que ceder nada, não tem que ceder. Pessoal, na verdade eu vou falar algo aqui, alguns que são amantes do Jair Bolsonaro, eu gostaria que você entendesse o que eu estou falando. Preste atenção. Jair Bolsonaro está nessa situação que está hoje, preso ali na sua residência com tornozeleira, por causa que ele foi mal assessorado. As pessoas que estiveram à volta dele deram conselhos errados. Por exemplo, quer uma pessoa? O próprio presidente do partido do PL, Valdemar da Costa Neto, em vários momentos, por exemplo, quando eles foram apoiar ali a presidência do Senado para Davi Alcolumbre e também a presidência da Câmara dos Deputados para o Hugo Mota. Foi tudo por causa do Valdemar da Costa Neto. Foi mais um tiro errado que o Bolsonaro deu a mando do Valdemar. Teve vários outros assessores, por exemplo, lá atrás, no início do governo do Jair Bolsonaro, nós vimos alguns deputados federais que ficavam cercando ali o Bolsonaro, né, para sugar ali, só queria sugar. E depois nós vimos que eles eram traíra, né? Nós tivemos aí o Alexandre Frota, tivemos a Joyce Hasselmann, né? Todos esses caíram, né? E o próprio Janones. Vocês acreditam que um dia o Janones foi a favor do Bolsonaro lá atrás e falou mal do Lula? Pois é, depois ele virou a casaca. Então, pessoal, o Bolsonaro foi enganado dezenas de vezes, talvez até centenas de vezes. Eu acredito, e acredito que você também pense assim, que o Bolsonaro tem uma índole correta, um caráter correto, e ele quer realmente se doar para salvar o Brasil. Porém, ele é muito mal assessorado, muito mal assessorado. E aí, o Eduardo Bolsonaro, né, tentando ali evitar esse acordão ali com o Supremo, que iria acontecer por trás das cortinas, o povo brasileiro não ia saber de nada disso, mas a fachada que ia aparecer para todo mundo é o quê? Que o Supremo cedeu de forma amigável para pacificar o Brasil, que o Lula deu mais uma chance para o povo, ou seja, no final das contas, pessoal, esse acordo barato, esse acordo paraguaio, esse acordo da China, ia sair como o Lula bonitão, né, o bonzinho, os ministros do STF dando uma chance para os bolsonaristas, principalmente para aqueles que foram presos ali no 8 de janeiro, e aí o processo ia cair
no colo dos ministros do Supremo e eles teriam que julgar o Jair Bolsonaro e ele seria preso do mesmo jeito. Ou seja, é uma troca meio injusta, porque, na verdade, o Brasil continua debaixo do jugo aí do lulopetismo, né, e desse consórcio comunista em Brasília. Não funciona, pessoal. A verdade é uma só. O que nós queremos e o que tem que acontecer nesse Brasil é uma anistia ampla e irrestrita. Como assim? Ela tem que atingir desde aquelas pessoas ali, o pipoqueiro que estava vendendo pipoca lá em Brasília no 8 de janeiro e foi preso injustamente, a Débora do Batom que escreveu lá, perdeu o mané, todo mundo, tem que atingir todo mundo, desde eles até Daniel Silveira, deputado federal que está preso, tem que pegar ele também, e tem que ir até o Jair Bolsonaro, que está lá na sua casa lá com a tornozeleira. É amplo e restrito. Aliás, tem que atingir também Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, o Lacombe, esses jornalistas que estão lá nos Estados Unidos, o Oswaldo Eustáquio, que está na Europa, a Carla Zambelli, que está na Itália. Tem que atingir todo mundo. Se não for assim, não serve, tá bom? Se não for assim, não serve. E o povo brasileiro precisa colocar isso na cabeça, o Congresso Nacional, ali, os parlamentares, colocar isso na cabeça, e a direita não pode aceitar nada que for diferente disso. É ampla e restrita, porque só assim a gente começa a mudar o jogo. Ainda não mudou, não. Só assim começa, tá bom? A anistia é um passo, pessoal, porque ainda tem a elegibilidade do Jair Bolsonaro, ainda tem que ganhar as eleições no ano que vem, aí tem que mudar um monte de coisa, né, pessoal? Na verdade, acredito que mesmo que Jair Bolsonaro voltasse ao governo, ao poder ali em 2026, né, se acontecer uma reviravolta, os processos dele foram cancelados, né, e ele chega ao poder em 2026, pessoal, mais uns 20 a 30 anos para esse país mudar, porque é tanto rolo, é tanto encrosto que tem ali em Brasília. Olha só o que eles estavam tentando fazer. Mais um golpe, e agora o golpe para cima do Bolsonaro. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva. É muito importante, pessoal. Preste atenção, é importante você se inscrever. É importante você dar um like nesse vídeo. É importante você compartilhar, clicar aqui embaixo em compartilhar, mandar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque nós estamos numa guerra, é uma luta isso. E aí, se você não compartilha e não divulga, aí fica mesmo difícil, tá bom? Mas eu conto com a sua colaboração, se inscreva e compartilha e tamo junto.